Abra, por favor, no livro de Salmos, no Salmo de número 72. No versículo de número 12, assim está escrito: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Versículo de número 14. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Versículo 15. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Quem crê, diga glória a Deus. Todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, os decretos, os relatos, as declarações, os mandamentos, eles são de suma importância para aqueles que têm fé. Para quem não tem fé, simplesmente é uma história. Para quem tem fé, é a palavra viva, mais afiada que uma espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito. Aqueles que acreditam nas promessas de Deus, eles procuram viver de acordo com essas promessas. Observe que Deus, ele é bem claro no tocante a libertar o aflito quando ele clamar. Existem pessoas que ainda não aprenderam a clamar a Deus, a realmente abrir o seu coração para que Deus conheça o oculto, o secreto, os medos, as ansiedades, as angústias e os anseios. Deus, ele sabe que você é uma pessoa limitada. Ele conhece você. Para você ter uma ideia, ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. É fato que para alguns ele tem menos trabalho, porque são carecas. Mas para outros, o trabalho é maior. E ele sabe, ele conhece cada um de nós. No entanto, ele só se manifesta quando nós clamamos sobre a palavra dele. Ou melhor, quando nós nos posicionamos de acordo com a palavra. Não adianta gritar, espernear, bater o pé, não adianta orar de uma maneira crescente. Nada disso espanta o maligno. O que espanta o espírito da miséria, o espírito da derrota, a maldição hereditária, os trabalhos feitos, as mandingas, o olho grande ou qualquer outra cilada do diabo, é quando você se posiciona de acordo com a palavra e diz no seu interior: o que ele prometeu para mim é o ouro de Sabá, vida abundante, crescimento, então eu não darei sono aos meus olhos até que eu viva as promessas de Deus nos dias de hoje. A palavra, ela precisa sair do papel e se materializar na vida de alguém que acredite. Na vida de alguém que seja ousado ou ousada de dizer: eu quero isso. Observe que assim está escrito: ele nos dará o ouro de Sabá. Só que existem pessoas que passam os olhos pela Bíblia e ignoram. E constantemente vivem perecendo e vivem nas mãos do inimigo. Se posicione a partir de hoje. Comece a reivindicar as promessas de Deus que são minhas e que são suas. Você precisa sair da defensiva e partir para o ataque. E realmente se posicionar a tal ponto que isso chame a atenção de Deus e estremeça os adversários. Nós estamos estudando essa semana a vida de Daniel. Hoje é um culto de segunda-feira, no domingo nós falamos sobre ele. Hoje nós vamos ler algumas passagens onde Daniel realmente é um agente ativo. Sexta falaremos sobre ele, quarta-feira também. No entanto, tudo só aconteceu na vida de Daniel quando realmente ele se posicionou de acordo com o que Deus lhe instruiu, e além dele ser livre de várias moléstias do maligno, ele também alcançou êxito e prosperidade. Abra sua Bíblia comigo
no livro de Daniel, no capítulo de número 2, o versículo de número 48. No capítulo 1, é um capítulo muito lido por nós pastores e muito entendido pela igreja, relata que Daniel renunciou à sua vontade, ou à incumbência, ou desejo de comer dos manjares proibidos, servidos na Babilônia, e se consagrou a Deus durante 10 dias, e esse ato de fé trouxe a Daniel recompensas inegociáveis. No entanto, Daniel passou por um desafio relatado no capítulo 2, aonde o rei teve um sonho perturbador, o rei Nabucodonosor. E Daniel teve o desafio de interpretar o sonho real. E depois que Daniel interpreta sabiamente o sonho do rei Nabucodonosor, alguma coisa aconteceu com ele, pois Deus o honrou pelas mãos de Nabucodonosor. No versículo de número 48, assim está escrito, por favor. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes o quê? Presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da onde? E pediu Daniel ao rei que constituísse ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Vamos ler outra passagem, no capítulo 3 agora, no versículo de número 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, na província de quem, pessoal? Da Babilônia. Agora vamos adiantar, capítulo 5, versículo de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino da idade de 62 anos. Leia, por favor, o versículo de número 29. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem ao respeito dele que havia de ser o terceiro dominador de quem? Do reino. Agora vamos no capítulo 6, no versículo de número 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Diga glória a Deus. Observem, Daniel prosperou no reinado de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, prosperaram no reinado de Nabucodonosor. Daniel prosperou no reinado do filho de Nabucodonosor, Belsassar. Ele foi engrandecido. Daniel prosperou no reinado de Dario. Daniel prosperou no reinado de Ciro. Aonde Daniel chegava, ele prosperava. Independente de qual era a figura monárquica, Daniel não estava preocupado com a mudança do monarca. Daniel estava preocupado em orar 3 vezes ao dia. Daniel estava preocupado em não se contaminar com os manjares da Babilônia. Daniel estava preocupado em ter comunhão com Deus. Quando você aprende que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, você prospera. Às vezes eu observo e vejo pessoas que dizem assim, eu estou me esforçando tanto, e não chego a lugar algum. Talvez é porque você pegou a estrada errada. Se você quiser chegar em Salvador, você tem que pegar, o caminho mais provável é a linha verde. Se você pegar o caminho que vai para Maceió e Recife, você vai andar, vai gastar combustível, vai depreciar o seu automóvel e não vai chegar aonde você gostaria de chegar. Você precisa realmente entender que Deus, Ele prospera, sim, mas aqueles que vivem de acordo com a sua palavra.
Daniel não teve medo no reinado babilônico. Pelo contrário, Daniel continuou crendo que Deus iria abençoá-lo, que Deus seria com ele, que o ouro da Babilônia passaria para ele, e assim aconteceu. Seria até questionável se Daniel só prosperasse com Nabucodonosor, mas é incrível. Perante o governo de todos os reis, Daniel cresceu. Daniel prosperou. Daniel chegou longe. Há um detalhe que a rainha, esposa do rei Belsazar, ela conversando com o rei no capítulo 5 do livro de Daniel, ela diz assim: olha, Daniel é inteligente. O seu pai confiou em Daniel. Ele conseguiu revelar o sonho que o seu pai teve. Ou seja, a fama de Daniel, ela era em toda a província. Se nós queremos prosperar, não que almejemos tapinha nas costas e que o nosso nome seja escrito nas revistas ou nos jornais, mas se o nome de um cristão não for escrito como o destaque, o outro nome vai ser. Alguém estará lá, sempre em uma posição de destaque. E olhe para quem está do seu lado e pergunte: e por que você não? Por que não? As pessoas muitas vezes pensam em coisas pequenas. E quem pensa em coisa pequena, recebe coisa pequena. Se você pode almejar pelo melhor, então não almeje o menor. Lute pelo maior. Senhor, como o Senhor prosperou a Daniel, o Senhor vai me prosperar. Como Daniel cresceu pela mão de vários governantes, eu também vou crescer. Mas qual era o segredo de Daniel, pastor? Fidelidade a Deus. Não existe prosperidade sem fidelidade. Se você não for uma pessoa fiel, é impossível de Deus prosperar o seu caminho. Eu não posso bater na porta de Deus só quando eu tenho uma necessidade. Faltou pão, Senhor, preciso de pão. Faltou água, Senhor, manda água. Faltou carne, Senhor, manda carne. Deus, ele proveu de sustento ao povo dele com vários desses elementos. Ele proveu água quando eles estavam necessitados. A Bíblia nos fala quando Agar estava vendo seu filho morrendo, Deus proveu, abriu os olhos dela e ela viu um manancial de águas e consecutivamente foi livre ela e o filho Ismael da morte. Deus proveu pão e proveu carne quando os necessitados clamaram, e também proveu o maná na vida do povo de Israel quando assim eles clamaram. No entanto, Deus ele é poderoso não só para prover na sua falta, mas ele é poderoso para fazer sobrar. Há uma outra coisa no ministério de Daniel que pouca gente observa e que é fundamental para quem tem ofício de liderança. Daniel era um homem extremamente generoso. Observe que a generosidade, ela é uma qualidade de quem é líder, não de quem é chefe. Há uma diferença entre o líder e o chefe. O chefe, ele quer para ele, quanto mais melhor. Ele não está nem aí se o funcionário dele está passando fome, se a pessoa do lado dele está sofrendo, ele quer para ele e acabou. O líder não. O líder inspirado por Deus, ele tem a capacidade de observar a situação num panorama diferente. Quando Daniel foi promovido pela primeira vez pelo rei Nabucodonosor, ele disse assim: rei, não há graça, em outras palavras. Simplesmente eu ser promovido. Eu peço ao rei que promova também Ananias, Azarias e Misael, os meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: você é uma pessoa generosa? Todo mundo vai dizer: ah, claro que sou.
Daniel, ele era generoso porque ele sabia que sozinho ele não chegaria a lugar nenhum. Ter vitórias de uma maneira isolada é muito perigoso, porque você pode se sentir uma pessoa arrogante, prepotente, um Nabucodonosor. Agora, quando você cresce e diz, vamos juntos, vamos crescendo, vem comigo, é diferente. A pessoa arrogante, egoísta, ela não compartilha com ninguém. E hoje em dia é o que mais nós observamos. Pessoas caladas, pessoas insensatas, pessoas extremamente frias, indiferentes com o próximo, com quem está do seu lado, com o seu parente. Ou seja, querem que as coisas aconteçam, mas não estão nem aí com o próximo. Não é à toa que Daniel prosperava. Daniel, ele era solidário. Quantas não são as pessoas que são egoístas no tocante à semente que Deus coloca nas mãos para que seja plantada? A Bíblia diz que Deus, ele dá a semente ao que semeia, mas existem pessoas que pegam essa semente que Deus colocou nas mãos, ao invés de semearem, comem a semente e aí ficam esperando que a colheita venha. E é impossível. Pois não houve generosidade da sua parte, você não plantou, como é que você vai colher? Daniel prosperou com Nabucodonosor. Alguém olhava de fora e dizia, agora eu quero ver se ele vai crescer com o filho dele. E o filho dele, ele era maligno, mas no reinado do filho dele, do filho de Nabucodonosor, Belsassar, Daniel prosperou. No reinado de Dario, Daniel prosperou. No reinado de Ciro, Daniel prosperou. Olhe para quem está do seu lado e diga, você nasceu para prosperar. Quem crê, diga glória a Deus. Daniel, aonde chegava, prosperava. É na lanchonete que você vai abrir, você vai prosperar. É na lojinha de joia, de bijuteria que você vai abrir, que você vai prosperar. É na loja que você vai abrir para vender produtos pela internet, que você vai prosperar. É na venda de carro, você que é um vendedor de carro, você que realmente é alguém que tem habilidade, mas não vende nada. Não vende nada, não entra ninguém na tua loja. Um dia um irmão chegou tão revoltado, disse, pastor, não entra ninguém, nem bandido vem roubar minha loja. Eu digo, está amarrado. Ninguém entra. É uma realidade, tem gente que vive com a vida amarrada, presa. Porém, Deus, ele promete libertar o aflito quando ele clamar. E ele diz também que ele vai dar o ouro de Sabá. Quando ele promete, ele está determinado. Quando ele promete, ele cumpre. Agora, seja uma pessoa solidária. Seja uma pessoa que realmente tem o coração aberto para compartilhar, para realmente investir. Principalmente você que é empregador, você que é empreendedor, você que realmente, sabe, Deus tem te dado visão para chegar no final do ano de 2020 e ter um faturamento acima da média. Eu me lembro de um empreendedor nos Estados Unidos, ele tinha uma loja semelhante ao Ferreira Costa, e empregava ali centenas de funcionários. No entanto, ele era um cristão genuíno. E como todo bom cristão, domingo, culto. Ele cultuando, tranquilo, buscando a Deus e os funcionários dele trabalhando no domingo. Deus falou ao coração dele. Você me ama? Ele disse, claro que te amo. Ele disse, abra mão do seu domingo. Ele disse, eu já abri. Ele disse, não. Os seus funcionários têm que abrir mão do domingo também, porque eles merecem buscar-me como você está buscando. Ele reuniu os acionistas da empresa, os contadores, e ele disse, olha, a partir do ano que vem nós vamos fechar no domingo. Só não chamaram ele de santo, o resto,
Você não pode fazer isso, vai quebrar a empresa. Domingo é um dos principais dias, onde o nosso faturamento é lá em cima. Ele disse, mas Deus mandou, os meus funcionários precisam cultuar. E o domingo é do Senhor, eu vou entregar como dízimo para o Senhor, a primícia para Ele. Mas tem o Senhor para nos dar. Para obedecer a Deus, irmão, às vezes você vai ter que passar por cima de pessoas pragmáticas. A esposa vai olhar para você e vai falar, não, você não pode fazer isso. Você não pode entregar o dízimo. Você não pode... Não, você não tem como. Você não está vendo o que está faltando na despensa? Aí Deus começa a ver quem é valente de verdade. Quem lá na frente vai prosperar. Às vezes, para você chegar no seu objetivo, os contadores, os investidores chegarão em você e falarão, olha, essa sua ideia aí é um fracasso. Você está indo contra as tendências. Não tem como. Mas se você quer crescer, olhe para quem está do seu lado e diga, você quer prosperar? Vença os pragmáticos. Aquele homem disse, está decretado, fechado no domingo. Disseram que ele era doido. E ele estava lá cultuando ao Senhor, os funcionários dele. Alguns não eram cristãos, outros eram, mas ele fez o que Deus mandou. Estavam lá adorando a Deus, ele estava adorando. Fechou o ano, foram fazer o balanço da empresa. A empresa cresceu 10% a mais do que no ano anterior, que abria nos domingos. Disseram para Daniel, você é louco em não comer do manjar e da porção do rei? Ele disse, pode me dar, me dê aí raiz, me dê fruta, verdura, legumes. Se fosse aqui no Nordeste, me dê macaxeira, batata doce, inhame, bote. Quero só ver. E naquela oportunidade, Daniel foi achado 10 vezes mais sábio que os sábios da onde? Se você não souber vencer a voz dos pragmáticos, você nunca, me perdoe ser tão direto, mas você nunca vai prosperar. Nunca. Você vai viver contando gota. E olhe lá. Agora, quando você diz, ei, Deus mandou, é isso que eu vou fazer. Você é louco? Sou louco por Jesus Cristo. E eu sei que Deus vai me prosperar. As coisas iam, parecia que ia dar tudo errado, todo mundo ia morrer, Daniel ia morrer, os caldeus iriam morrer, os amigos de Daniel iriam morrer, os sábios iam morrer. No final de tudo, quando tudo ia dar errado, dava certo, e está lá escrito, bem no finalzinho, e Daniel prosperou. Capítulo 3, vai todo mundo virar churrasco. Fornalha acesa, carninha, pegaram um, outro, Sadraque, Abidnego, aquele ali é bem macio, vamos jogar no churrasqueira. Todo mundo ia virar churrasco. No finalzinho, lá dentro, o quarto homem, andando junto com eles, brincando na fornalha. Quem tem medo de lobo mau? Lobo brincando dentro da fornalha, diga glória a Deus. Caminhando dentro da fornalha, diga assim seja. Nem cheiro de fumaça chegou na roupa dos homens. E lá no finalzinho está escrito, Sadraque, Mesaque, Abidnego prosperaram. Diga glória a Deus. Lá na frente, no capítulo 5, Belsazar, um rei ímpio, não respeitava nem o que Deus fez na vida do pai dele, tirou o pai dele de bicho e deu a sanidade mental de volta ao pai dele. Aparece a mão, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel vai lá, interpreta. Lá no finalzinho, e Daniel prosperou. Capítulo 6, os invejosos. Olhe para quem está do seu lado e diga, olha os invejosos. Sabe aquela turma dos recalcados? Sabe aquele pessoal que tem o olho de seca-pimenteira? Quem conhece gente que tem o olho de seca-pimenteira? Tudo que você faz é incrível isso. Se a pessoa não tem nada, o povo fala. É ou não é? Diga, ô povo feio.
Você não tem nada, o povo fala. Você tem alguma coisinha, o povo? Então olhe para quem está do seu lado e diga: deixem falar. Amém? Deixa falar. Pode falar. Tem gente quando morrer uma língua para a pessoa e outra língua para o caixão. Dois caixão, quer dizer. Um caixão para a pessoa, para a língua. Tamanho. Pense. Os invejosos, vamos ter que destruir Daniel. Vamos acabar com ele. Mas como? Ele é correto, ele é fiel. Ele faz umas orações aí 3 vezes ao dia. Mas só pode orar ao rei. Vamos pegar ele. E foram lá, na surtina, na calada da noite da francesa, na ponta do pé. Saíram. Daniel estava lá. Deus, obrigado, Senhor. Estou prosperando na Babilônia. Satanás, sai para lá. Em nome de Jesus. Os invejosos pegaram Daniel. Qual seria a sentença? Cova de quem? Pense. Virar chiclete de leão. Imagine. Mas Deus estava com quem? Deus estava com Daniel. E olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está com você, acorde. Tudo parecia que ia dar errado. Jogaram Daniel dentro da cova. Os leões já estavam agradecendo pela refeição que Deus tinha dado. No entanto, dentro da cova, Deus fechou a boca do leão. E no finalzinho está escrito que Daniel prosperou no reinado de Dario e de Ciro o Persa. Diga glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: você nasceu para prosperar, meu irmão. Não importa qual seja a cilada, seja fornalha, seja cova dos leões, seja a inveja dos recalcados, você nasceu para crescer. Você nasceu para ir além, meu irmão. Então deixe fazer, deixe falar, você continue. Siga em frente. Porque quando tudo parecia dar errado, Deus prosperava ele. Deus dava crescimento. Deus fazia ele crescer. E é isso que vai acontecer hoje na tua vida. Você crê nisso? Acredita? Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós cremos na tua palavra. Não há por que duvidar dela. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Prepara o teu povo, porque esse corredor eu disse que ia ser diferente desde o mês passado. E eu acredito, ó Pai, que essa pessoa vai vencer. Porque não entra na minha cabeça um filho de Deus, como essa pessoa é, uma filha de Deus, viver tomando empréstimos, viver, ó Pai, nas mãos de agiota, viver endividado, dependendo do salário de amigos, de parentes. Não, ó Pai, eu sei que o Senhor é fiel para abençoar essa pessoa. Eu acredito que o Senhor há de abrir portas, aonde não há portas para este povo. E eu peço, ó Pai, que a tua mão esteja com eles, de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, e glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém.